بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Meus irmãos e minhas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estamos falando ainda da questão da amana. E hoje nós vamos ver, vamos exemplificar melhor o que é a amana. Depois de já termos visto a importância da amana e vimos o tamanho da responsabilidade que temos perante aquilo que nos é confiado. Isso é importante que nós tenhamos sempre em mente. E agora nós vamos ver características de do que é e como é a amana. Primeiro que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: quando a amana se perder, quando essas coisas que forem confiadas a vocês não forem entregues da forma que elas foram confiadas, ou quando a notícia não for passada da maneira correta, da maneira que realmente aconteceu, quando isso não acontecer mais, fantadhir as-sa'a, fantadhir as-sa'a, ou seja, esperem o dia do juízo final. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que a primeira coisa que vai se perder nesta comunidade, na comunidade islâmica, é justamente a amana. Justamente a amana. E quando isso se perder totalmente, esperem o dia do juízo final. Ou seja, o dia do juízo... E lembrem-se, não sei se vocês sabem desse versículo, desse dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele diz que o dia do juízo final somente será proclamado, o dia do juízo final somente acontecerá sobre a pior das pessoas, ou sobre as piores das pessoas. Isso é interessante, ou seja, no dia do juízo final, quando acontecer o dia do juízo final, aquelas pessoas que vão presenciar aquele dia são as piores das pessoas que já foram criadas. São as pessoas com o pior comportamento, com a pior crença. Poucos vão se lembrar até mesmo da palavra Allah. A palavra Allah, Deus. As pessoas vão até ter se esquecido disso. Ou seja, e aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: quando se perder a amana, quando a confiabilidade das pessoas se perder, esperem o dia do juízo final. Por quê? Porque é uma das piores das pessoas. Essa pessoa já está com as características das piores das pessoas que vão estar vivas no dia do juízo final. E, portanto, será então proclamada a hora. O dia então vai chegar, ou chegará. Compara aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esse comportamento como o comportamento das piores das pessoas. Um outro exemplo, e esse exemplo cabe para muita gente, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: إذا أسند الأمر إلى غير أهله إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Novamente, esse é um outro tipo de amana que se assemelha às características das pessoas que vão estar presentes no dia do juízo final ou que presenciarão o dia do juízo final. Ele fala: إذا أسند الأمر إلى غير أهله. Ou seja, se o assunto for tratado ou se o assunto chegar a quem não lhe é de direito chegar. Ou seja, ou quando a responsabilidade for dada a alguém que não tem condições de ter essa responsabilidade, alguém que não é responsável o suficiente para que tenha tal responsabilidade. E isso nós vemos diariamente hoje em dia. Geralmente os líderes não são as melhores pessoas para serem líderes. Os diretores não são as melhores pessoas para serem diretores. Os responsáveis não são as melhores pessoas para serem responsáveis. Ou seja, tem uma amana aí que foi colocada na mão de uma pessoa que não tem condição de cumprir com aquele papel de responsabilidade. Vou dar um exemplo. A própria liderança. Quem escolhe hoje em dia os líderes são justamente as pessoas. As pessoas às vezes passam essa responsabilidade da liderança para pessoas que não têm capacidade de serem líderes. E a liderança, o ato de você julgar entre as pessoas, como eu já falei, é uma responsabilidade muito grande, é uma amana.
A pessoa que tem essa amana nas mãos, ela tem que fazer isso da melhor forma possível. Só que, infelizmente, as pessoas estão passando essa amana. Tipo, eu não consigo, eu não posso com essa responsabilidade e vou passar para outra pessoa. Só que eu passo para quem? Para quem também não tem responsabilidade. Eu não estou passando essa amana para a pessoa, para quem é de direito ter essa amana, para quem é de direito se comportar de acordo para que essa amana seja dada ou seja confiada. Nesse caso, é isso que o profeta Muhammad, esse é um dos casos, ou este é o caso, desculpa, que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, relata aqui: إذا أسند الأمر إلى غير أهله, إلى غير أهله, para aqueles que não têm a responsabilidade, para aqueles que não são próprios de receber tamanha responsabilidade. Quando isso acontecer, فانتظر الساعة, فانتظر الساعة, ou seja, espere o dia do juízo final. Por quê? Porque essa é uma característica daquele povo que vai estar presente, que vai testemunhar o dia do juízo final. E esse povo é simplesmente o pior dos povos, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele fala no hadith: لا تقام الساعة إلا على أشر الناس. Ou seja, o dia do juízo final não será proclamado, exceto sob o testemunho, sobre a presença ou na presença das piores das pessoas. Um outro dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele nos explica o que é a amana, ele fala: min a'zami al-amana, min a'zami al-amana. Desculpem. Min a'zami al-amana, ou seja, das principais, das maiores amanas que uma pessoa pode ter consigo, عند الله يوم القيامة, e perante Allah no dia do juízo final, الرجل, ou seja, um homem, يفضي إلى امرأته وتفضي إليه, ou seja, quando um homem se aproxima da sua mulher, da sua esposa, e a sua esposa se aproxima deste homem na cama, nos seus momentos íntimos, ثم ينشر سرها ou ينشر سرها. Ou seja, depois que isso tudo acontece, da intimidade que acontece ali, esse homem sai e espalha aquele segredo para as pessoas, ou distribui aquele segredo para as pessoas. Eu e a minha esposa, nós fazemos isso e aquilo. O segredo que o homem tem com a sua mulher, no seu quarto, na sua intimidade, é uma amana que ambos carregam. Ambos carregam, tanto o homem como a mulher. Aquele homem que sai por aí falando da prática que ele tem com a sua esposa na sua intimidade. E a mulher que sai por aí com as amigas, etc., falando: porque meu marido é assim, meu marido é assado, etc. Tudo isso é pecado, é proibido, e é uma das maneiras de você trair a confiança de ambos, e isso será contado como um dos piores pecados perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: min a'zam al-amana, min a'zam. A palavra a'zam implica magnitude, grandeza. Dentro dos nomes do profeta Muhammad, dentro de um dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, al-azim, ou seja, o magnânimo, o maior de todos, o mais absurdamente grande, ou o infinitamente grande. Vem da palavra, de al-azim, al-azama, ou seja, a grandeza, a magnitude, a amplitude. Isso que significa al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala, azim, ele é magnânimo. E aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: min a'zam al-amana. Min a'zam al-amana, ou seja, das amanas mais importantes, maiores, são a intimidade que um homem tem com a sua esposa ou que uma mulher tem com o seu marido. E isso não deve, de forma alguma, sair da intimidade, sair daquele momento em que vocês dois tiveram. E aquela pessoa que faz isso vai ver no dia do juízo final,
vai ver no dia do final que cometeu um dos piores pecados. E isso faz parte do comportamento do muçulmano, faz parte da crença do muçulmano, faz parte da fé de um muçulmano, não só no Alcorão, como na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma outra característica, uma outra face, um outro tipo de amana é relatado num dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, também na Sunna do Abu Dawud, onde ele fala al-mustashar mu'tamin. Al-mustashar mu'tamin. Ou seja, aquela pessoa para a qual nós pedimos um conselho, nós pedimos uma orientação, isso chama-se al-mustashar. Al-mustashar é a pessoa que ela está ali para te tirar uma dúvida, que ela está ali para te orientar em alguma coisa. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala... Desculpem. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz al-mustashar mu'tamin. Ou seja, aquela pessoa a qual é pedida um conselho, é pedida uma orientação, essa pessoa, ela tem uma amana nas suas mãos. Então, muito cuidado quando vocês são solicitados para dar uma orientação, que vocês tenham conhecimento para tal, saiba que vocês têm uma responsabilidade. E eu já disse aqui, não é vergonha, não é feio falar, eu não sei. Eu não posso te orientar a respeito dessa questão nesse exato momento. Eu posso voltar, eu posso procurar o conhecimento, eu vou ler a respeito disso e então eu te faço a resposta. Isso é uma das características do muçulmano, por quê? Porque quando ele recebe essa pergunta, a orientação que ele vai dar é uma amana que ele tem nas suas mãos. E aí lembramos que a amana, quando é dada a uma pessoa, etc, dia do juízo final, pecado, pior das pessoas, característica das piores pessoas, e é justamente são essas pessoas que vão falar, não, eu sei exatamente como fazer, e na verdade não sabem, e acabam desviando as pessoas do caminho correto. Num outro dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele explica melhor o que é a amana. E ele fala, as-salawat al-khams. As-salawat al-khams, ou seja, as 5 orações. O al-jum'a ila al-jum'a, ou seja, a oração de sexta-feira até a oração de sexta-feira. O al-ada'u al-amana kafaratun lima bainahum. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة, ou seja, o ato de você entregar aquilo que te foi confiado da mesma forma que te foi confiado, kafaratun lima bainahuma, ou lima bainahum. Ou seja, entre uma oração e outra, você alcança o perdão dos pecados, entre uma oração e outra, dos pecados menores, não dos pecados maiores. Os pecados maiores é necessário que a pessoa tenha arrependimento, volte para Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Mas os pecados menores, aqueles bem pequenininhos, esses pecados eles são perdoados entre uma oração e outra das 5 orações. Eles são perdoados entre uma Jum'ah e outra Jum'ah, entre uma oração de sexta-feira e outra oração de sexta-feira. E eles também são perdoados quando você oferece a sua confiabilidade, ou quando te é confiado algo e você entrega aquilo que foi confiado da melhor forma possível. Quando te é pedido um conselho e você responde àquele conselho da melhor forma possível. Tudo isso todas essas, de várias dessas formas, você alcança o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala para os seus pecados menores. E para terminar esse programa de hoje, lembramos que o fato de você não dar a amana, de você não sair, de você não se comportar da forma correta com relação à amana que te foi dada, com relação àquilo que te foi confiado, o profeta Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala diz no capítulo Al-Anfal, ou seja, os espólios de guerra, Inna Allah la yuhibbu al-kha'inin. Inna Allah la yuhibbu al-kha'inin. Allah não ama, não gosta, não tem apreço pelos traidores. Pelos traidores. Ou seja,
Existe uma comparação aí que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz com esse versículo revelado no Alcorão Sagrado, na Surah Al-Anfal, Inna Allah la yuhibbul kha'inin, ou seja, Allah não gosta dos traidores, ou seja, explicando que o ato de você ter uma responsabilidade e não dar essa responsabilidade, não cumprir com essa responsabilidade, não entregar essa amana que te foi confiado, isso significa que a pessoa que pratica isso é um traidor. Wa inna Allaha la yuhibbu al-kha'inin. É muito pesado, é muito importante que nós tenhamos consciência de tudo isso que está sendo falado e que nós sempre tenhamos a responsabilidade de receber ou não a amana. Veja bem, a amana, quando ela te é confiada, não é obrigatório que você receba essa amana, que você aceite ter essa amana para consigo mesmo. Não é obrigatório. Se alguém fala, eu vou te entregar isso, entrega para tal pessoa, não, eu não posso. Eu não tenho condições. Na verdade, isso não é um pecado, isso não é errado. Pelo contrário, isso é uma característica bonita do muçulmano, dele conhecer os seus limites e saber que ele não vai conseguir cumprir com aquilo que foi dado para ele, com aquela ordem que foi dada a ele, com aquela amana que foi confiada a ele. Por quê? Porque você não quer passar por traidor. Fala, não sei se eu vou conseguir. Ou você pode até também fazer da seguinte forma. Olha, eu quero que você entregue isso para tal pessoa em tal dia. Você fala, em tal dia eu não consigo. Eu quero mais 3 dias aí, para que a partir desse dia, talvez eu ache um tempo e consiga fazer isso que você está pedindo para mim. Então, a amana, ela só se transforma em amana nas suas mãos. Ela só se transforma em amana nas suas mãos quando você a aceita da maneira que te foi dada. Se a maneira que te foi dada não é suficiente, você não consegue, não existe o menor problema em recusar a amana. O pecado está em você aceitar a amana e não cumprir com aquilo que te foi confiado, não cumprir com a amana. E isso é que é o pecado. Recusar a amana não é nenhum pecado. Modificar a amana na presença da pessoa que está te dando também não é nenhum problema. O problema é você não entregar da maneira que você disse que ia fazer. Jazakumullahu khairan, espero que tenha sido benéfica essa aula, mais esse programa. Agradecemos a todos pela atenção e pela acolhida. Jazakumullahu khairan, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos e que Allah subhanahu wa ta'ala agracie a todos com o esforço, ou pelo esforço que vocês estão tendo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.